Somos todos Onésimo, uma história de graça, perdão e transformação, baseada na carta de Filemão. Esta é a nova série de mensagens deste mês de agosto, e começamos a falar no último domingo sobre Filemão. No último domingo nós fizemos um teste de olhar para Filemão como se a gente estivesse com um telescópio. Nós tentamos olhar o todo do livro para entender as partes. Nós olhamos para o todo, tentando entender algumas coisas no particular. Hoje, e até o último domingo, nós vamos fazer o exercício ao contrário. Nós vamos olhar Filemão com um microscópio. E aí nós vamos passar todos os versos e vamos entendendo assim, do particular para o geral. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filemão. Se você está com a Bíblia em folha de papel, como o Rafa está ali, você pode localizar depois de Tito, antes de Hebreus. Se você tem um aplicativo no celular, como a grande Gabi Franco, que saudade, irmã Lucimara, elas estão ali com o aplicativo, porque elas são internéticas, intergalácticas, tecnológicas. No aplicativo é só clicar que sai lá em Filemão. Não tem nenhum capítulo, hein, gente? Então eu vou citar que a gente vai ler a partir do verso 1. Amém? Misericórdia para alguém? Até a Gia achou rapidinho antes do pastor, que bom. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você, Filemão, nas minhas orações. Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor, Filemão, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Vamos orar? Vamos pedir para Deus falar com a gente através da sua palavra? Pai querido, nós bondosamente pedimos que ao refletirmos na tua palavra nesta hora, aqui no templo, do outro lado da tela, que a gente possa, Pai, prestar atenção à voz do teu Espírito, querendo comunicar verdades aos nossos corações. Fala, Senhor, fala com a gente. Uma carta tão pequena, mas gigantesca no seu conteúdo. E ao olhar agora do particular para o geral, tentando ver nas partes a compreensão do todo, que o Senhor nos visite e nos abençoe, trazendo edificação para o teu povo, para as pessoas que estão com a gente, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, um encontro de redenção. Pai querido, fale ao coração deles e de cada um de nós. Nós oramos por todos e por cada um, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Nós aprendemos no verso 1 ao verso 3, vimos isso um pouco domingo passado, e eu quero falar um pouquinho hoje, que a carta de Filemão foi escrita por Paulo, o grande apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas no total, e ele escreveu essa também. Nós vimos que o Paulo ele estava preso em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. Muito provavelmente é a primeira vez que ele foi preso. E ele fica numa prisão domiciliar. Para você tentar localizar, isso se dá no final do livro de Atos. No final do livro de Atos, o Paulo está preso. E ele é um cidadão romano, ele tem direito a uma prisão domiciliar. E ele vai escrever essa carta dessa prisão domiciliar. É o ano mais ou menos de 60 a 62 depois de Cristo, pertinho de quando nosso irmão Odair Bavoso nasceu, ali, 60 a 62. Foi a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu das 13. Só tem 25 versículos. Eu brinquei no domingo passado que mal a gente pode chamar de carta, é quase que um bilhete do apóstolo Paulo que ele escreve. Mas nós vimos também, já deu para sentir, que é uma carta que é pequena só no tamanho,
ela é gigantesca no seu conteúdo. Para quem o Paulo escreve? O Paulo escreve para o Filemão. Ele escreve para a família do Filemão. Ele escreve para a igreja que se reúne na casa do Filemão. Mas a carta tem uma situação que envolve o Filemão. Quem é o Filemão? Filemão é um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ganhou o Filemão para Jesus. Ele é um cooperador do evangelho. Ele é aquela pessoa que ele luta pela expansão do evangelho num tempo de perseguição. Por isso há uma igreja que se reúne na casa do Filemão, ali em Colossos. A gente viu lá que Colossos hoje ficaria mais ou menos na região oeste da Turquia. Na casa de Filemão, essa família é uma família que serve a Deus. A Áfia, a esposa, e o Arquipo, que é o filho. Muito provavelmente o Arquipo é o pastor da igreja, desta igreja que se reúne na casa do Filemão. Vejam que é uma casa que ela se abre para o reino de Deus. É mais ou menos o que o nosso irmão Flávio Soares e a nossa irmã Elane estão fazendo. Estão abrindo o lar para que uma igreja surja ali no bairro do Botujuru, sendo plantada pelo pastor Anderson Bavoso. Essa família, a Áfia, o Filemão e o Arquipo, é uma família que tem um coração na obra de Deus. Havia então ali uma igreja nessa residência, e algumas pessoas olham e dizem assim: puxa vida, está vendo como a Bíblia ela é contra esse negócio de templo? Olha lá, as casas no Novo Testamento, todo mundo tinha uma igreja ali. Realmente, tinham várias igrejas nas casas, mas por que uma igreja não tem templo? A resposta é muito simples: há uma perseguição contra o evangelho. Os crentes não podem se reunir num templo, eles precisam se reunir numa casa, eles se reúnem em cavernas. Foi assim que as coisas começaram. Essa ideia de templo, ela vai começar lá depois do século 2, 3. Não porque o cristianismo fosse contra templo, ok? Mas porque nesse momento havia uma perseguição do Império Romano. A gente viu na semana passada que esse livro de Filemão, ele é uma metáfora do Evangelho. Nós também falamos na semana passada que esse livro de Filemão nos ensina que o cristianismo não é só um sistema de crença, de doutrina, mas o cristianismo tem a ver com relacionamento com Deus e com as pessoas. O livro de Filemão é uma ilustração colorida de como a gente deve se relacionar com Deus e com as pessoas, e como é desafiador a gente se relacionar com pessoas e a gente se relacionar com Deus. E aqui nesse trecho que nós lemos do verso 1 até o verso 7, eu quero pensar sobre relacionamentos saudáveis. E qualquer relacionamento saudável tem um ingrediente que é indispensável: amor. Nenhum relacionamento pode ser saudável sem a existência desse amor que transforma as relações. E nesse trecho que nós lemos hoje, nós podemos observar pelo menos 3 sinais da manifestação do amor nos relacionamentos e que torna essas relações, esses relacionamentos saudáveis. Eu quero compartilhar com você. O primeiro sinal da presença do amor nos relacionamentos está no versículo número 4. Olhe lá o verso 4. O amor transformador, ele se manifesta na gratidão. O amor transformador se manifesta na gratidão. Versículo 4, o apóstolo Paulo, que é um ser humano extremamente grato, ele expressa essa sua gratidão para Filemão, que é o seu filho na fé, que é aquele homem que abriga uma igreja na sua casa, na sua residência. Ele elogia esse homem que é um cooperador do evangelho, é um companheiro de lutas dele. Ele vai expressar a sua gratidão. O Paulo, ele não apenas agradece, mas ele reconhece as virtudes do Filemão. Gente, o Filemão é gente boa demais. O Filemão é um homem que ele tem muitas virtudes, e o apóstolo Paulo, ele não é uma pessoa que tem receio de elogiar. Ele não tem receio de reconhecer os valores que os outros possuem, e ele elogia. Olha o versículo 7, olha o elogio que o Paulo faz para o Filemão. Filemão, eu reconheço que você cuida dos santos, cuida dos irmãos em Cristo de maneira incrível.
Se o Paulo fosse uma pessoa cheia de inveja, ele não iria reconhecer e elogiar essa virtude que o Filemão tem. Ele poderia pensar assim: puxa, meu filho na fé, mas ele é bom, esse camarada. Olha, ele está preso aonde? Em Roma. Ele está numa prisão domiciliar. O Paulo recebe visitas, ele pode receber visitas na sua casa. E ele fica sabendo de muitas coisas que estão acontecendo, incluindo esta notícia de que o Filemão é uma pessoa que encoraja os outros, que cuida das pessoas, que ama as pessoas. E o Paulo, ele elogia o Filemão, ele reconhece isso. Preste atenção, olhe para mim: relacionamentos saudáveis são aqueles em que a gente tem esse bálsamo da gratidão sendo manifestado na nossa convivência. Gratidão, gente, é um bálsamo que deixa a engrenagem dos relacionamentos muito melhor. Às vezes nós somos muito rápidos e muito velozes para fazer uma crítica para alguém. Às vezes a crítica ela vai de Ferrari e o elogio vai a cavalo. A crítica sempre chega primeiro porque nós somos bons em criticar. Nós somos bons em falar tudo que está errado num primeiro culto que volta no presencial. Mas nós somos devagar em elogiar. Os elogios são feitos muito devagar. A gente recebe mais uma crítica mais rápido do que um elogio. Porque nós temos essa tendência. Às vezes nós somos muito acanhados para elogiar pessoas. Você elogia a gente com facilidade? Ou você, para elogiar alguém, é como sofrer uma dor de parto, demora para falar alguma coisa de bom de alguém. Nós somos pessoas que precisamos melhorar nisso. O Paulo nos ensina que a gente precisa ter gratidão, a gente precisa reconhecer o valor dos outros e não ter medo de elogiar as qualidades que os outros possuem, sem ficar inseguro. Elogiar genuinamente, não com alguma intenção por trás, não com algum segundo interesse. Preste atenção: a ingratidão, ela tem um pai e uma mãe. A ingratidão tem um pai e uma mãe. A ingratidão é filha do orgulho e da falta de memória. E se existem dois defeitos ruins numa pessoa, eu queria dizer que são esses dois aqui: uma pessoa orgulhosa e uma pessoa que tem amnésia, que esquece dos favores que lhe fizeram, que esquece de reconhecer quem lhe ajudou a subir na vida, que esquece de reconhecer quem lhe abençoa todos os dias. Nós não podemos ser pessoas ingratas. Às vezes nós não temos gratidão nos nossos relacionamentos porque nós achamos que o outro sabe. Não, mas a Priscila sabe que eu gosto do ministério dela. Eu não preciso agradecer, não preciso dizer isso. Não, ela sabe, mas não é bom ouvir. Você não gosta de ouvir? A gente precisa reconhecer, enaltecer, ser grato, dizer que o outro nos abençoou. Relacionamentos, eles se constroem de maneira saudável quando a gente se manifesta através da gratidão, o amor que a gente tem uns pelos outros. A gente precisa verbalizar isso. Pastor, mas a pessoa não precisa da minha gratidão, ela não precisa do meu elogio. Isso não é verdade. Olhe para Lucas 17, 10 leprosos são curados, um volta para agradecer, e Jesus fica ressentido com isso, e pergunta para o samaritano que voltou para agradecer: onde é que estão os outros 9? Por que eles não voltaram? E a bênção da salvação é dada para aquele que manifestou gratidão, o samaritano. Os outros receberam só a cura física. Nós precisamos receber gratidão. Nós precisamos ser esse instrumento que demonstre, verbalize a nossa gratidão nos nossos relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos. Gente, eu ouvi num velório um pai que era extremamente rígido, que perdeu seu filho num acidente de sábado à noite. Eu ouvi esse pai no caixão dizer o seguinte: filho,
Como eu queria ter dito para você que eu te amava, que eu tinha muito orgulho de quem você era. Como eu queria ter te agradecido aquele presente do Dia dos Pais que você me deu. Eu perdi essa oportunidade. A gente chora ouvindo umas coisas dessas. E a gente se lamenta porque esse pai nunca vai ter uma outra chance nessa vida de falar aquilo que ele deveria ter falado em vida para o seu filho. A gente não manifesta gratidão, porque a gente acha que as pessoas sabem, a gente acha que as pessoas não precisam. Nós sofremos de amnésia existencial, nós não agradecemos as pessoas que nos abençoam. Um relacionamento saudável, ele se constrói nesta manifestação de amor que se dá pela gratidão. Segundo sinal que o amor se manifesta nos relacionamentos, se transforma, é quando esse amor transformador se manifesta na generosidade. Olha o versículo 5. Eu gosto muito de como o Paulo, ele elogia, ele destaca a fé atuante que o Filemão tem. Ele diz que o Filemão é alguém que tem fé e em seguida ele elogia o amor que o Filemão tem. Porque esse amor que o Filemão tem é um resultado da sua fé atuante. O Filemão era super gente boa. Olha, eu sei que aí do outro lado da tela tem 4 irmãs que estão grávidas. 2 já sabem que é um menino. Eu quero dar uma sugestão de nome, Filemão. Você sabe qual é o significado do nome Filemão? Aquele que ama. Aquele que é dócil. Aquele que é carinhoso. O Filemão honrou a tradução, o significado do seu nome. Ele era uma pessoa que cuidava dos outros, era agregador, era acolhedor. Ele amava, ele construiu relacionamentos significativos. Por isso eu afirmo que ele era um bom patrão. Que o Onésimo, que o roubou e fugiu de casa, ele não fez isso porque o Filemão era um mau patrão. Ele fez isso por outras razões, porque o Filemão é gente boa. Filemão, ele promovia o bem-estar dos outros. O Paulo reconhece isso. Ele elogia o Filemão. E ele diz que o Filemão, ele tem atos generosos, que manifestam a sua fé, ele tem boas obras. E eu pergunto, irmãos, será que nós demonstramos nos relacionamentos que nós amamos através da nossa generosidade? Uma das maneiras que a gente tem de demonstrar amor, não é só escrever um bilhetinho, eu te amo. É através de atos concretos, atos de generosidade, atos de bondade, que mostra para a pessoa que ela é importante para a gente, que a gente se importa com ela. E nós nos importamos tanto que somos generosos. No amor é necessário haver essa evidência da generosidade. Ah, você diz que me ama, mas você nunca tem tempo para mim. Você nunca tem uma palavra boa para dizer. Que amor é esse que não tem manifestação de generosidade? Ah, irmãos, a gente precisa dar uma melhorada nisso. Precisamos ter mais generosidade. Precisamos aprender a carregar os fardos dos outros. Nós não estamos querendo carregar os fardos das pessoas, porque as pessoas não são importantes para nós, a gente não se importa com elas. Pastor, que história é essa de carregar fardo dos outros? Ema, cada um com seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Eu já tenho os meus, como é que eu vou carregar os problemas da irmã Rita, os problemas do Mauro? Eles que se virem. O problema é deles, não tem nada a ver comigo. Mas quando nós nos relacionamos e nós temos amor, o amor se manifesta no cuidado generoso com o outro. A gente precisa se preocupar. A pandemia trouxe, resgatou essa questão da gente cuidar dos outros, ver a necessidade dos outros, mas alguns já estão perdendo essa noção de que a gente precisa se interessar pelos problemas dos outros. Alguém pergunta assim, o mundo vai melhorar por causa da pandemia? Muitos afirmaram que sim, a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que os homens serão egoístas, amantes de si mesmos.
Nós temos uma minoria que se preocupa com os outros. E nós que somos crentes, nós precisamos fazer parte dessa minoria, de gente que se importa. Há 2 semanas atrás, o Márcio separou uma cesta para mandar para uma família que a gente não conhece, que uma pessoa indicou que morava na periferia da periferia de Mogi e que estava com necessidade. Nosso diácono, irmão Daniel, foi levar a cesta. Chegou lá, meu irmão, 7 crianças. E a gente não dá cesta para as pessoas e diz assim, ó, a gente só vai dar se você for na igreja. E na nossa igreja. A gente dá porque a gente precisa abençoar os outros através da nossa generosidade. E eu lembro de uma outra cesta que foi entregue, e um diácono ter dito para mim, pastor, quando a gente chegou com a cesta, as criancinhas nos cercaram e disseram assim, mãe, vai ter comida hoje para a gente, mãe. Generosidade, irmãos. Esse tempo de pandemia não acabou. O vírus ainda está aí e a pobreza ainda está aí. As necessidades estão aí. Sim, estamos recebendo sua doação de alimentos não perecíveis, estamos. Você tem condição de doar uma cesta básica inteira. Louvado seja o nome de Jesus, a gente recebe. Porque a gente precisa abençoar pessoas que estão passando necessidade. Mas a generosidade não se manifesta nessas questões, só de uma cesta básica, às vezes uma ligação, uma chamada de vídeo para um idoso. Eu fico impressionado com o carinho dos irmãos do MTI. O Rodrigo, por exemplo, ele manja muito de tecnologia. E eu vi o Rodrigo ensinando um idoso a como mandar um WhatsApp, como fazer um áudio. Eu me atrapalho com áudio às vezes. Tem idoso que está mandando melhor do que eu, porque o Rodrigo é um excelente professor. Um gesto generoso de ensinar um idoso, de fazer uma ligação, falar com uma das pessoas carentes. Semana eu estava com uma fome aqui, não deu para tomar café à tarde, eu ia esticar um pouco até a noite. Aí eu recebi um caldo. Um para mim, para minha família. Eu quase comi o da minha família, mas eu fiquei só no meu e estava bom. E além do caldo, eu recebi uma consultoria sobre Tersol. Procure depois lá, irmão Rodrigo, a irmã Tanúzia e a Miriam. Eles têm umas dicas boas para Tersol. A minha imunidade, quando baixa, me dá Tersol. Até conselhos generosos de como se cuidar de um Tersol. Generosidade, irmãos. Coisa simples, mas quando você é alvo dessa atenção, é muito legal. Generosidade. Se lembram da história da semana passada? O Paulo evangeliza o Onésimo, que é um escravo fugitivo, ganha o Onésimo para Jesus. E diz que o Onésimo precisa voltar para Filemão, para acertar a sua história com ele. E o Paulo diz assim, mas fica tranquilo. Eu vou interceder por você. E ele, a semana que vem a gente vai ver isso. O Paulo se envolve. Ele podia... se o problema é seu, filho. Você tem que se virar lá com Filemão. Não, ele se envolve porque ele é generoso. Porque ele ama. E quem ama, oferece atos de generosidade, atos de bondade para as pessoas. Você tem sido generoso? Você tem olhado mais para os lados do que para você? Você tem ajudado mais pessoas? São questões que a pandemia trouxe, mostrou como são importantes e que a gente precisa incorporar como valores permanentes. Porque quem ama nos seus relacionamentos precisa manifestar atos de gentileza. Finalmente, terceiro sinal da presença desse amor nos relacionamentos é que o amor transformador, ele se manifesta na gente ter a atitude positiva de acreditar no melhor das pessoas. O amor se manifesta quando a gente acredita no melhor das pessoas. Quero olhar de novo para o verso 5.
Olha aí na sua Bíblia. Eu gosto como é que o Paulo escreve isso. Olha, eu ouço falar de você, Filemão. Onde é que o Paulo está? O Paulo está em Roma. Filemão está em Colossos. É longe demais. Mas ele ouve falar. E ele disse assim, eu ouço falar. E o que eu ouço falar, eu sei que é verdade. Eu sei e eu vejo isso em você. Esse amor que você tem, esse cuidado que você tem. E aí o Paulo, ele com todo jeito vai começar a pedir para o Filemão, que Filemão, ele receba o Onésimo, esse escravo fugitivo, para conversar com ele. Eu acho muito bacana como o Paulo vai fazer isso. O Paulo vai fazer isso, olha o versículo 21, eu quero só antecipar um pouquinho que a gente vai ver, mas olha o versículo 21. Versículo 21 é lindo como termina o final dele. Filemão, eu sei que você vai fazer além do que eu estou esperando. Eu sei que você vai fazer além do que eu estou pedindo. O Paulo é humilde demais. Versículo 1 da sua carta, ele diz que Paulo, o prisioneiro do Evangelho, o prisioneiro de Jesus, ele se apresenta como um prisioneiro. É bom a gente lembrar de humildade, porque a gente está vivendo tempos horríveis. O Paulo, ele não deu uma carteirada no Filemão. Paulo, você sabe que eu sou apóstolo, então estou mandando você receber o Onésimo e perdoar o Onésimo. Você entendeu? Você sabe com quem você está falando, né? Eu tive com Jesus, filhão. Eu não me converti, eu fui convertido. E eu quero que você receba. Conversa de Paulo é diferente do desembargador lá de Santos, que humilha um guarda. É diferente desse empresário racista de Valinhos, que humilhou o entregador que se atrasou. Conversa de Paulo é de alguém humilde, alguém que pede, alguém que conversa, e alguém que tem uma atitude positiva, de acreditar no melhor das pessoas. Filemão, eu estou falando essas coisas, mas eu quero deixar você à vontade para você decidir. Mas eu sei que você vai fazer além do que se espera, porque eu sei quem você é. Olha que coisa linda, alguém que acredita no melhor dos outros. Preste atenção ali para mim. Não é verdade que às vezes a gente sempre espera o pior dos outros? Nós sempre esperamos o pior das pessoas. Nós sempre achamos que as pessoas são as piores possíveis. A gente está sempre com o pé atrás com todo mundo. A gente nunca espera uma coisa boa. A gente espera o pior. A gente acredita no pior do que a gente ouve falar dos outros. E por isso a gente não ama, a gente não confia. E eu quero dizer para você, sem nenhum receio de estar errado, nenhum. Amar e acreditar no melhor dos outros é correr risco. É correr risco de ser traído. O Paulo sabia quem era o Filemão, acreditou no Filemão, e louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que o Filemão perdoou, Onésimo o recebeu, na cantina do céu. Estou doido para conhecer o Filemão também, e o Onésimo também. Vai ser bom demais essa conversa na cantina do céu. Eu acredito nisso, mas amar é correr riscos. Se você olhar o versículo 24, dê uma olhadinha aí, o verso 24. O verso 24 tem vários nomes no versículo 24. E um desses nomes que está lá é o nome de Demas. O Demas aqui é um companheiro do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo vai falar do Demas. Lá em 2 Timóteo vai dizer que Demas abandonou Paulo, abandonou o evangelho em Tessalônica. O homem que era companheiro de Paulo traiu o apóstolo Paulo e traiu o evangelho. Então, amar, acreditar e esperar o melhor das pessoas, a gente corre um risco de ser traído, de ser decepcionado, porque o outro pode falhar. O outro pode não honrar as expectativas que nós temos em relação a ele. Mas a gente precisa aprender a amar, mesmo
tendo a possibilidade de ser traído. Sabe por quê? Porque para cada Demas, olha o versículo 24. Para cada Demas, Deus tem um Marcos, um Aristarco, um Lucas, um Timóteo e um Tíquico, que nunca nos abandonam. Então a gente precisa aprender a esperar, ter uma atitude positiva de esperar o melhor do outro. Eu pergunto, você é do tipo de pessoa que acredita no melhor dos outros, ou você está sempre desconfiando dos outros? Você é racista? Você olha para a pessoa, se ela for de cor negra, você não espera nada de bom dela. Você está cometendo um pecado. Pecado do preconceito, da discriminação, da segregação racial. Segundo, você está perdendo uma oportunidade de conhecer um diamante em forma de gente, por causa do seu preconceito. Nós precisamos aprender a ter a atitude positiva de esperar o melhor dos outros, de acreditar que você vai fazer além do que você espera, que você vai surpreender positivamente, porque você pode estar assim num momento ruim, mas você não é assim. Você pode estar desse jeito, mas você não é desse jeito. Quando a gente acredita, quando a gente coloca alguém para cima, quando a gente entusiasma o outro, pode acreditar, muita coisa boa pode surgir daí. Lembro da história verídica de dois amigos que se alistaram na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, para servir o exército dos Estados Unidos. E os dois foram para a mesma companhia. E num determinado dia eles foram para uma batalha, e um desses amigos foi ferido. E esse destacamento estava perdendo a batalha, o capitão então deu uma ordem de todo mundo bater em retirada e ir embora. E esse seu amigo não queria ir, queria levar o outro, mas o capitão falou, não, a gente vai embora agora, não dá para levar alguém ferido. Eu estou te dando uma ordem direta, você vai embora agora comigo. E aquele amigo deixou o seu melhor amigo caído no campo de batalha e voltou. Quando esse amigo entrou no quartel, ele foi bater na porta do general. E ele explicou a situação, meu amigo estava ferido, eu preciso voltar lá, eu preciso socorrer. E o general falou, mas você está doido? Eu não vou deixar, não, eu preciso, cara, você vai morrer, eu corro o risco. E o general deu a ordem, autorizou, e esse moço foi. 2 dias depois, esse moço volta, com um corpo nas suas costas. Um corpo do seu melhor amigo que tombou naquela batalha. E quando ele entra no acampamento, o general vai à sua direção e pergunta para ele, está vendo? Está vendo o que aconteceu? Seu amigo morreu. E você está baleado. Provavelmente vai morrer. Dentro de alguns dias. Está vendo? Não valeu de nada o que você fez. E aquele soldado ferido olhou para o general e disse assim, valeu. Valeu muito. Eu peguei meu amigo vivo ainda. E sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou, general? Eu sabia que você ia voltar para me levar. Eu sabia, eu tinha certeza. Se você tombar num campo de batalha, você tem alguém que você acredita que vai vir te buscar. Se um dia a vida te ferir e você ficar prostrado, você acredita que tem alguém que vai te socorrer, que vá até lá? Felizes são aqueles que têm alguém assim. Felizes são aqueles que têm alguém que acredita neles mais do que eles mesmos em si mesmos. Felizes são as pessoas que têm alguém que tem esse amor, que oferece uma atitude positiva de acreditar no melhor dos outros. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Eu termino dizendo que relacionamentos saudáveis são aqueles em que o amor transformador, ele sinaliza de 3 formas. O amor se
manifesta, sinaliza na gratidão, na generosidade e na atitude positiva de crer e de esperar o melhor nos outros. Como é que estão os seus relacionamentos interpessoais hoje? Você é uma pessoa grata? Você verbaliza a sua gratidão? Ou você é uma pessoa ingrata, orgulhosa, cheia de amnésia? Você é generoso? Você é generosa? Você faz pequenos gestos de bondade? Você surpreende alguém com um ato de gentileza, um presente fora de época, um bilhetinho, um e-mail, um WhatsApp com uma mensagem bonita? Generosidade. Socorre pessoas que estão passando por necessidades financeiras. Generosidade. Foi tão bom essa semana. Na terça-feira, enviamos uma oferta para nossa irmã Maria de Lourdes, Marciano, com nosso irmão George. Vão terminar aquela casa no fim desse mês, em nome de Jesus. E eles ficaram tão gratos. Que bom abençoar pessoas. Mas nós temos atitude positiva de esperar o melhor do outro. A gente sempre espera o pior dos outros. A gente desconfia demais e com medo de ser traído, ser decepcionado, a gente se fecha. Nos transformamos em pessoas azedas, indiferentes, de mal com a vida. Como estão os nossos relacionamentos? Vamos orar? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, você que está aqui com a gente, no templo, você que está aí em casa. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Pedir para Deus cuidar de nós. Pedir para nossa irmã Priscila orar por nós. Pedir que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra que ouvimos nesta noite. Aplique no nosso coração. E nos incentive, nos encoraje a ter mais gratidão, mais generosidade e mais atitude positiva de esperar o melhor dos outros, de crer no melhor dos outros. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite, que nos desafia a sermos mais generosos, ó Pai, a podermos olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, Senhor, com amor. E nós sabemos que o maior exemplo de amor de todos é Jesus Cristo. E por isso nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos deixe olhar todos os dias para Cristo Jesus, de glória em glória, sermos transformados, ó Pai, para que possamos ser aperfeiçoados no amor, na generosidade, na nossa expectativa em relação uns aos outros, Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.